Olá, tudo bem com vocês? O destaque da semana que se finda foi a divulgação pela revista Veja de uma pesquisa que aponta a vitória do presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários para as eleições de 2022. Sobre esse tema, sobre a votação do Fundeb na Câmara dos Deputados, a entrega da proposta de reforma tributária para apreciação do Poder Legislativo e a recuperação do jornalismo profissional na pandemia, eu tenho a honra de receber a jornalista política Brenda Abreu, ela que é da Agência Rádio, que cobre todos os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Brenda, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Inclusive, para mim é uma alegria estar aqui, para a gente poder debater um tema que é tão importante. Até porque, assim como os médicos, os jornalistas estão aí, na linha de frente de combate ao coronavírus, então a gente pode até considerar que, assim como o medicamento, a informação no momento de pandemia é muito importante. Com vocês, análise dos fatos. Nos últimos anos, o jornalismo profissional tem enfrentado um fenômeno de queda de credibilidade nas principais democracias do mundo. Esse processo, ele é resultado da histeria divulgada nas redes sociais através do discurso de autoridades públicas que buscam deslegitimizar o jornalismo. Para alguns analistas políticos, esse fenômeno é a peça principal da engrenagem do período pós-verdade, contexto em que os fatos perdem a sua relevância para ideologias e crenças pessoais. Foi preciso que um vírus invisível chegasse para que esse quadro mudasse. Brenda, o jornalismo vinha enfrentando muitas dificuldades, Nós chegamos agora numa era, antes da pandemia, em que não importavam os fatos, e sim o que eu pensava sobre os fatos. Justamente, infelizmente, a gente antes da pandemia e agora ainda mais forte, a gente vê isso acontecendo, tá com esse cenário aí muito forte, infelizmente. E assim, agora, levando esse contexto da pandemia, os ataques à imprensa, eles estão vindo com muito mais força do que antes, E assim, agressão até física, contra jornalistas, enfim, por conta dessa histeria grande em redes sociais, na política, enfim. A gente vê, inclusive, até o próprio presidente da República, fazendo esse ataque aos jornalistas. E trazendo como exemplo, e para nossa realidade aqui, exemplos simples que todo mundo ficou sabendo, A questão, por exemplo, de jornalistas não terem segurança em fazer a cobertura no Palácio do Planalto, por exemplo. Sim. Eles vão lá e estão inseguros. Inclusive, aconteceu no mês de maio a suspensão de alguns veículos, de repórteres de se posicionarem lá no Palácio do Planalto para fazer o quebra-queixo com o Bolsonaro, ou então fazer alguma conversa ali nas redondezas. E isso, infelizmente, teve um período nesse mês de maio que estava impossível. E, inclusive, nas manifestações, mesmo no período de pandemia, a gente viu várias manifestações acontecendo no país, E nesse momento também os jornalistas eram atacados. Brenda, não existe democracia sem imprensa livre. A democracia se faz com a imprensa livre. Esse discurso para deslegitimizar a imprensa profissional, ele vem das autoridades públicas, ou seja, é um atraso muito grande que a nossa era está vivendo, que os nossos dias estão vivendo, porque quando uma autoridade pública ela busca tirar a legitimidade de uma instituição que, na verdade, ela é parte principal do processo democrático, o que a gente vê é que essas autoridades elas estão querendo somente que a sua verdade apareça. Justamente. E bom, a gente viu claramente aí, pela própria autoridade, a maior autoridade do país, deslegitimizando a imprensa, inclusive, especificamente, o veículo Folha, que sofreu vários ataques, e assim, expostos todos os dias, diariamente, nas redes sociais. Isso é muito, como você falou, isso é totalmente antidemocrático. Correto. Na verdade, o que eu percebo e os estudos que eu tenho feito, essas autoridades públicas, elas buscaram, na verdade, foi desinformar a população. É um processo de desinformação. No seu ponto de vista, você concorda com o meu pensamento? Concordo plenamente. Inclusive, como a gente está falando aqui, a maior autoridade do país, ela vem querendo passar por cima da imprensa, colocar a sua própria verdade acima do que a imprensa vem pautando,
Isso. Até um exemplo claro que a gente pode dar é o seguinte: esse discurso de que a imprensa é contra o governo, é contra o candidato, é contra tal autoridade. A gente vê que isso não existe. A prova está aí essa semana com a divulgação da pesquisa da revista Veja, né? Que era uma revista também que era bastante combatida pelo grupo bolsonarista, né? A Veja divulgou uma pesquisa que aponta o presidente liderando em todos os cenários. Ou seja, a imprensa cumpre um papel muito importante. Justamente. Inclusive, a imprensa está aí, né, para ser fiscal dos poderes. E como você falou, essa pesquisa que saiu na Veja mostra que não tem um lado A ou B. E bom, nesse cenário que foi mostrado pela Veja, Bolsonaro sim seria eleito em 2022. E aí, o que você acha disso? Pois é, olha, no meu ponto de vista, o que ocorre ali? O Bolsonaro está com 27% a 30% na pesquisa, né? Esse é o percentual, em todas as pesquisas que eu tenho feito nota técnica, que eu tenho analisado, esse é o percentual do bolsonarismo, esse é o percentual do eleitor orgânico. Há duas situações. Bolsonaro, no meu ponto de vista, é sim um fenômeno político, porque ele tem aí até 30%, isso é bastante considerável. Ele conseguiu enfrentar todas as dificuldades e tempestades durante o seu mandato sem perder esse eleitor orgânico, sem perder esses 30% que estão com ele, e isso o coloca no segundo turno, sem sombra de dúvida. Agora, no meu ponto de vista, para considerá-lo bom, ele teria que ter aí mais do que 35% nesse momento, né? Porque nós temos que analisar, e no segundo bloco nós vamos fazer essa análise, os percentuais de rejeição e os percentuais de aceitação, para a gente poder formatar e fazer essa situação. Mas voltando para o nosso tema da pandemia, então foi preciso ocorrer aí toda essa crise sanitária vivida pelo mundo para a imprensa profissional, para o jornalismo profissional recuperar a sua credibilidade. Porque o que nós vimos foram os governos tentando esconder os dados, tentando esconder o vírus, tentando esconder a pandemia da população com propósitos políticos, e a imprensa cumpriu um papel extraordinário. Sim, perfeito. Bom, a gente viu aí, né, em meados de maio, que o Ministério da Saúde, a pedido do governo, né, ele passou a divulgar os dados de coronavírus só às 10 da noite. Coincidentemente, 10 horas da noite, os telejornais já tinham acabado. Bom, isso aí, muitos analistas, né, disseram que isso foi uma forma, sim, de querer mascarar aí a gravidade do vírus, né? Sim. E aí a imprensa teve um papel muito importante nesse sentido, como você mesmo citou. Alguns veículos se juntaram e eles mesmos passaram a fazer a divulgação desses dados com o próprio levantamento deles. Então, eles passaram a fazer a busca em secretaria em secretaria, pegando o boletim epidemiológico para fazer aquela junção, né, de dados e trazer um levantamento para a população, né? Com certeza. Nós temos no Brasil, e isso é importante que cada brasileiro saiba, uma das melhores imprensas do mundo. A imprensa brasileira é uma das melhores do mundo. Seus quadros técnicos, os veículos de comunicação, a própria Rede Globo está aí, se não me engano, a segunda ou terceira maior rede de televisão do mundo. Produz aí conteúdos que são exportados para o mundo inteiro. Então isso é muito interessante. Nós temos jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense, veículos nacionais de comunicação que prestam um serviço relevante para a população desde a ditadura militar, no processo de redemocratização, sempre mostrando caminhos, sempre mostrando os fatos, sempre mostrando a real situação. No meu ponto de vista, é muita irresponsabilidade uma autoridade pública que procura descredenciar esses veículos e colocar a população contra esses veículos. Não, e mais grave do que isso é trazer fake news, né? A gente viu várias situações em que o próprio presidente fazendo fake news pelas suas redes sociais, né? E aí tá aí um papel muito importante da imprensa também, né? Principalmente agora nesse período de pandemia, é de desmistificar essas fake news, né? Constatar se aquilo que está se falando é realmente verdade. E aí eu trago um ponto importante, a cloroquina. Sim. Muito se fala da cloroquina, né? Principalmente o presidente da República que tanto defende ela. E aí vem o jornalismo para falar: e aí, essa cloroquina, ela funciona mesmo? Porque quem pode falar que funciona ou não são médicos, pesquisadores, cientistas, e aí vem a imprensa trazer esse debate, né, para informar com qualidade e isenção, né, a população. Correto.
Brenda, o período pós-verdade traz a fake news, que é justamente a contra-informação. A fake news, ela na verdade, ela é a minha informação contra o fato, a minha informação contra a verdade, a informação para, na verdade, me estabelecer, né, para atender aquilo que eu quero. A pandemia está mudando esse quadro. Eu tenho visto várias pesquisas no mundo inteiro de retorno da credibilidade da imprensa profissional, do jornalismo profissional, em razão do trabalho que foi feito na pandemia. No seu ponto de vista, o jornalismo profissional vai conseguir recuperar essa credibilidade que a desinformação vinha trazendo para ele? Olha, eu acredito que isso já está acontecendo. Até porque trazer informação com credibilidade, o jornalismo faz em todos os tempos, né? Agora que está sendo mais valorizado, porque como a gente falou aqui no início, informação é ouro em tempo de pandemia. Porque quando tem ondas de fake news nas redes sociais, enfim, a divulgação constante disso, vem a imprensa, né, para rebater essas fake news e trazer de fato a verdade. Então agora as pessoas talvez, né, estejam dando mais valor à imprensa, né, porque como eu falei, a informação correta e passada com credibilidade é muito importante nesse período. Com certeza. No próximo bloco, nós vamos discutir a aprovação do Fundeb pela Câmara e a proposta de reforma tributária que chegou ao Congresso Nacional. Nós estamos tendo a satisfação de receber em nosso programa, para debater os fatos da semana, a jornalista política Brenda Abreu, que é da Agência do Rádio, que cobre todos os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Brenda, a Câmara dos Deputados mostrou mais uma vez o seu protagonismo para o país, com a aprovação, a deliberação e a pauta, né, do Fundeb. O Fundeb, que é um fundo de apoio à educação básica, ele tinha sua vigência até o dia 31 de dezembro. E até agora não havia movimentação nenhuma por parte do Ministério da Educação e do governo para prorrogá-lo, o que seria um caos para a educação. E os parlamentares forçaram, pautaram e deliberaram. Em um dado momento, na minha análise, o governo não queria, e até a gente viu o posicionamento parlamentar do governo votando contra o Fundeb, não foi isso? Justamente, o Fundeb ele foi aprovado, né, de forma quase unânime. E olha só que engraçado, né? As pessoas que votaram contra o Fundeb são da ala bolsonarista. E aí, depois que o Fundeb foi aprovado, o Bolsonaro foi cantar a vitória dessa aprovação, né? E aí que ficou esse desentendimento, né? Inclusive demissões, né, ali do partido da ala bolsonarista. Sim. Por conta de votar contra esse projeto. Pois é, e a gente viu o movimento, eu que acompanhei inclusive a pauta, e acompanhei a forçação ali da Câmara para pautar e o governo não querendo. No meu ponto de vista, o governo estava contrário ao Fundeb. E após a aprovação, ele quis trazer os louros para ele, como fez com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, o governo não mandava a proposta, quando mandou foi de R$200, o Congresso Nacional transformou em 600, e os louros depois o presidente traz para si. É fake news também? Pois é, olha, eu acho que isso aí é articulação, viu? Inclusive, já teve desdobramentos aí desse acontecimento. A gente viu, né, que após a aprovação desse projeto, o Bolsonaro ficou de olho nesses parlamentares aí que votaram contra o projeto. Inclusive, a Bia Kicis, né, do PSL do DF, ela era vice-líder do governo no Congresso e foi destituída desse cargo. Pois é, eu acompanhei. Mas, no meu ponto de vista, a orientação do governo era contrária. E ali depois houve uma mudança já no plenário, eu acho que em razão da própria mobilização da população. No seu ponto de vista, foi isso também? No meu ponto de vista, sim. Inclusive, né, pelo que a gente está analisando, o governo está indo onde a onda vai, né? O que eles são contrários, depois muda de ideia porque vê que está errado, vê que não é o que a população quer, né? Está indo da onda, é justamente isso que está acontecendo. No meu ponto de vista, não há uma coordenação do Poder Executivo. Graças a Deus nós temos aí um Congresso bastante lúcido que tem preenchido essas lacunas justamente de projetos que são importantes para o país. A gente vê que não há uma coordenação do Executivo em relação a esses projetos importantes. A questão da reforma tributária é uma delas. No meu ponto de vista, pós-pandemia, nós vamos ter aí um grave problema econômico. E nós precisamos simplificar o sistema tributário brasileiro, que é um dos piores do mundo. Mas até
no início da semana, o governo não tinha se posicionado. A Câmara instalou a comissão especial, reinstalou, que era uma comissão que já vinha trabalhando com a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, e após essa instalação, o ministro Paulo Guedes entregou a proposta do governo, que tem sido muito criticada, né? Pois é, né? Muitas polêmicas em volta desse texto, né, que foi entregue aí no último dia 21 pelo próprio ministro Paulo Guedes para o chefe das duas casas. Então, esse primeiro texto, ele já gerou grande discordância aí no setor bancário por conta do aumento da alíquota, né? E assim, eu acredito que ainda tem que se ter muita discussão para se entrar num consenso. Com certeza. Eu fiz uma análise sobre o texto e a minha primeira análise é que o governo mandou uma reforma fatiada, o que politicamente não é interessante, né? Porque ele poderia ter mandado uma proposta única, já que vai ser um debate muito grande, que vai envolver aí a política, a economia, empresários. E nessa proposta também, o governo não simplifica o quadro tributário, que eu acho que é o maior problema. Pelo contrário, continua taxando o consumidor, que, no meu ponto de vista, é o grande problema do nosso sistema tributário. Por quê? Porque ao taxar o consumidor, ao onerar o consumidor, atinge as camadas mais pobres da população, que são justamente as que consomem alimentos, as que compram. Então, a grande taxação está nos alimentos. E também o governo não diminui, ele não organiza a carga tributária. No seu ponto de vista, essa reforma incompleta, essa proposta incompleta, o governo que vai mandar mais, foi por causa da pressão do Legislativo? O governo mandou algo com rapidez, no seu ponto de vista? Eu acredito que sim, viu? Até porque, né, várias críticas, como você falou, desse fatiamento da proposta, né, que vai ser dividido em 4 partes. Inclusive, nessa semana teve uma live com o ex-presidente Michel Temer, que ele falou nessa live: olha, esse fatiamento aí totalmente sem noção mesmo, viu? Porque não tinha, né, essa necessidade de fatiar um projeto que, como você falou, poderia ser entregue de forma unificada. Correto. E agora eu acredito, né, que esse projeto é mais do mesmo. Eu acredito que também não vai trazer uma melhora significativa, porque ele tem como objetivo principal simplificar, né, os impostos, os tributos, mas infelizmente eu acredito que não vai ser isso que vai acontecer, viu? O que você acha disso? É porque ele aumenta a carga tributária, né? Na primeira análise que eu fiz, na verdade, você não tem aí uma simplificação do sistema. Você tem um aumento da carga tributária e você continua com o mesmo modelo de carga, ou seja, não está se reformando. Agora, no seu ponto de vista, as duas propostas que estão no Legislativo, nós temos uma no Senado e temos uma na Câmara, são boas propostas. Pois é, né? E a gente vê que esses dois projetos, eles pautam coisas importantes, o ICMS e o ISS, que são tributos municipais e estaduais. E esse projeto aí, né, que foi entregue pelo ministro, ele não pauta isso porque ele justamente já deu a justificativa dele, que ele não vai entrar nesse mérito, que isso aí é com o Congresso, né? Pois é, então eu acredito que o Congresso é que vai liderar aí essa reforma tão importante, no meu ponto de vista, a mais importante das reformas. No próximo bloco, nós vamos discutir a pesquisa da revista Veja, que aponta a liderança do presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2022. Brenda, nós vamos discutir agora a pesquisa que foi divulgada pela revista Veja durante a semana, que aponta aí uma liderança do presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários para as eleições de 2022. Né? No meu ponto de vista, Bolsonaro, que enfrentou uma tempestade política e até agora, ele mostra uma resistência muito grande, né? E uma resistência que eu colocaria como um fenômeno político, porque ele detém ali, na pesquisa, o percentual que é dos eleitores orgânicos, do pessoal realmente que acompanha a personalidade de Jair Bolsonaro. Eu também faço uma análise que aí nós vamos entrar no período da pesquisa. Ela foi feita de 18 a 21 de julho, um período em que acalmou-se a tempestade no governo, né? O Bolsonaro mudou de comportamento, se recolheu, ficou mais sereno, dialogou mais. Então há uma melhora, inclusive, nas questões de aprovação e desaprovação. Você considera que esse fator ajudou na pesquisa? Com certeza, eu acho que ajudou muito, né? Inclusive o presidente agora, alguém deve estar aconselhando ele aí para ele dar uma recuada, né? Porque as pesquisas, né, estão mostrando que deu uma melhorada, mas ainda a desaprovação dele é alta, né? A gente vê que mesmo, como você falou, esse grupo orgânico, apesar dele, a desaprovação está aí mostrando que ainda é grande. Pois é isso aí que eu quero discutir com você. A desaprovação hoje do Bolsonaro, nessa pesquisa que foi feita pela Paraná Pesquisas para
para a revista Veja, essa pesquisa foi feita de 18 a 21 de julho, ela traz um quadro aí de 48% dos entrevistados reprovando o governo de Jair Bolsonaro. Um quadro aí de 38% que considera o governo ruim ou péssimo. E 34,3% de aceitação, que considera o governo muito bom. Vamos pegar aí esses números. O 34,3%, que consideram bom, e os 30%, que foi o limite dele na pesquisa para as eleições de 2022. São números muito parecidos. Pois é, inclusive eu acho que assim, esses números, né, não dá nem pra gente considerar muito, né, porque tem muito que acontecer ainda, tem muito pela frente. E esse cenário aí que mostra o presidente sendo eleito, né, em 2022, ainda pode mudar com certeza. Na minha avaliação, Brenda, o presidente, para estar bem, ele tem que vencer esse teto aí do eleitor bolsonarista, que hoje está na casa dos 30%. É muito parecido aí com o eleitor do PT, com o eleitor do Lula, que também tem um percentual em torno de 27, 24, oscilando de 24 a 27. Na minha matemática, o presidente teria que estar acima dos 35% para ele estar sendo considerado, digamos assim, em condições muito favoráveis para 2022. Você vê assim também ou você tem uma outra opinião? Eu vejo assim, inclusive eu queria saber de você, né? Esses números aí que você falou, né? Por conta de ainda ser baixo, né? Desses eleitores que consideram essa eleição ganha em 2022, eu queria saber de você. Você acha que tem alguma chance disso ser alterado ou não? Com certeza, política com uma nuvem, isso altera todos os dias. O interessante, Brenda, nesse quadro, eu fiz uma análise, inclusive, do Nordeste, onde Bolsonaro tem a pior aceitação. Antes dessa pesquisa, girava em torno de 66% a rejeição de Bolsonaro. Nessa pesquisa, houve uma queda considerável, ela está em torno ali de 58% a rejeição. A aceitação, que estava em torno de 31%, que estava em torno de 23%, ela subiu para 34%. Na minha análise, o auxílio emergencial ajudou muito o Bolsonaro. E eu faço uma comparação, inclusive, na época do mensalão, onde o Lula, bastante desgastado, ele tinha ali a preferência do eleitorado em razão do Bolsa Família. Esses mecanismos de renda acabam fortalecendo muito quem está no comando da presidência da República, não é? Bom, inclusive, né, como você falou, essa renda aí que está sendo distribuída na pandemia favorece, como você falou, a aprovação dele. Mas aí, agora, nesse período de pandemia, eu também queria te perguntar isso, você como cientista político, né? Nesse período de pandemia, a gente vê que ainda não está perto de acabar, né? As ações do presidente nesse período também podem influenciar nesses números aqui nos próximos anos? Olha, com certeza, a gente vê aí pelo quadro de desaprovação, né? Os 48% que desaprovam o governo Bolsonaro, que não acreditam que o governo será um governo bom, eu coloco isso aí, eu acredito isso aí, à situação, à desenvoltura do presidente da República no combate à pandemia, no enfrentamento à pandemia, na gestão da pandemia, vamos dizer assim. Então, essa desaprovação, ela vem por isso. O governo talvez não tenha tido ainda esse olhar para essa situação, né? Muito interessante a gente ver aí o cenário de segundo turno. A melhor situação de enfrentamento ao Bolsonaro está o ex-ministro Sérgio Moro. E nesse cenário, Brenda, o presidente Bolsonaro tem 44% e o ex-ministro Sérgio Moro com 35%. Na sua opinião, o Moro é, na verdade, o grande candidato para enfrentar o Bolsonaro? Olha, eu acho que não, viu? Se a gente for levar em consideração toda a polêmica aí que se desenrolou, né, nos dias antecedentes de ele ser destituído do cargo de ministro da Justiça, eu acho que não, viu? Isso com certeza pelos próximos meses aí deve ter uma mudança. Já num cenário de segundo turno, com o ex-presidente Lula, Bolsonaro tem 46,3% e Lula tem 34,3%. O PT mostra a sua força também com o eleitor orgânico, não é isso? Sim, o PT aí, apesar de que muitos aí dizem que o PT tá morrendo, olha, eu acho que o PT tá muito vivo, né? Inclusive teve um post recente aí do ex-presidente Lula que ele deixou bem claro isso, o PT tá muito vivo. E eu acho que esse número também
pode ter uma tendência a aumentar, viu? Já no meu ponto de vista, não, Brenda. Eu acho que o eleitor petista, ele está também como eleitor orgânico, no meu ponto de vista. É um teto. Na minha análise, o PT teria que se reinventar, teria que ter um candidato muito competitivo, fora aí das estruturas hoje que condenam o PT, para o PT sair desse percentual. É um percentual também orgânico, como o percentual do Bolsonaro. O que eu vejo aí é o que pode haver no segundo turno, novamente, em razão desses eleitores orgânicos, uma disputa entre o Bolsonaro e o PT. Você vê esse quadro também? Com certeza, eu acredito que sim, isso é muito possível e como você falou, né, o PT ainda tem que trabalhar muito para mudar a sua imagem aí. Mas aí na política, né, todos os dias uma coisa nova acontece e que eu acho que com o PT também não pode ser diferente, né? Eu acredito que daqui uns tempos aí a gente pode ter uma novidade, alguma coisa aí que vai movimentar o partido, viu? Com certeza. Agora, você falou em novidade, coisa nova da política, nós temos aí o nome do ex-ministro Mandetta, que na pesquisa aparece com 6%, praticamente ali percentuais que tem Ciro Gomes, Haddad, candidatos já bastante conhecidos. O Mandetta pode ser a grande novidade dessas eleições de 2022? Olha, uma grande novidade, viu? O ministro da Saúde, que também movimentou o ministério, né? Inclusive a saída dele foi muito desaprovada até pelos próprios eleitores do presidente, né? Porque assim, ele estava na linha de frente ali no combate à pandemia, fazendo boas articulações e foi destituído porque no fim a gente sabe que foi por conta da cloroquina, discordâncias, né, entre o governo e ele. E assim, ele é um forte candidato, né? A gente pode considerar isso? Com certeza, com certeza. Para o cidadão entender, as pesquisas de opinião elas refletem um momento político, né? E a minha análise, quero ver a sua também, Bolsonaro é resistente, é um fenômeno, tem um eleitor firme com ele, que chega ali o percentual de 30%, que o coloca em situação de competitividade em qualquer quadro eleitoral. Sim, olha, eu acredito aí, como você falou, os eleitores do Bolsonaro, eles continuam firmes ali. Os números orgânicos mostram isso, né? Mas assim, eu continuo acreditando que tudo pode mudar e que o Bolsonaro, ele pode daqui a uns dias, daqui a uns meses, já não mais ser considerado o favorito, viu? Brenda, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Foi um debate bastante interessante. A gente trouxe aí o olhar do jornalismo para a análise dos fatos políticos. Ficou aí um programa bastante interessante. Eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz em participar de um debate, né, tão importante quanto esse, para a gente falar sobre a importância do jornalismo e também trazer os principais fatos da semana. Muito obrigada. E obrigado pela sua participação. Dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até o próximo.